Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional, integrativa e de estilo de vida. Então nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que é o jejum intermitente, as novidades do último congresso desse assunto que foi realizado nos Estados Unidos, em Las Vegas, Nevada, pela Associação Americana Anti-Envelhecimento, em dezembro do ano passado. Então eu vou aqui condensar várias palestras para vocês das últimas novidades sobre o jejum intermitente. Para quem não me conhece, eu sou médico urologista formado há 20 anos, trabalho com medicina funcional integrativa e estilo de vida, sou membro da Associação Americana de Urologia e da Sociedade Brasileira de Urologia. Acompanhe meu conteúdo, que são posts e vídeos na minha página no Facebook. Você que não conhece meu trabalho, basta você entrar em facebook.com/dralaindutra e também no meu site, que pode ser alainuro.com ou alain.med.br. Todos os domingos às 7 horas da noite ou 7h30 da noite tem aula ao vivo nova na minha página no Facebook. Então esse é o link para você acessar todas as minhas aulas anteriores. Já temos mais de 100 aulas ao vivo, Hoje é a live número 109. Então tem muito conteúdo de qualidade para você assistir, muitos assuntos diferentes, em vários assuntos de saúde, tá? E para quem prefere o YouTube, tem esse canal do YouTube que é o alain.med.br ou alainuro.com/canal, que você assina automaticamente o meu canal no YouTube, também com todos os vídeos que nós falamos aqui. Para quem precisa ser visto por um médico, você tem a opção de passar comigo na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, no ABC Paulista, tá? O telefone da clínica é o 11 4902 2038, o WhatsApp da clínica é o 11 97130 1312. A clínica fica na Avenida Industrial 780, no bairro Jardim, que é o bairro mais nobre de Santo André, na sala 2401 desse prédio. Então, se você precisar passar em consulta, pode estar agendando através desses telefones que eu já falei. E para quem precisa de indicações de médicos que trabalham na linha de medicina funcional integrativa e estilo de vida, basta entrar nesse link alain.med.br/indicações, também o alainuro.com/indicações, que você vai conhecer médicos no Brasil inteiro que trabalham dentro dessa visão de medicina que respeita o corpo inteiro, como um todo. Nós temos uma promoção que eu ia fazer o sorteio agora em dezembro, mas por questões logísticas não aconteceu. Se você quiser participar desse sorteio, você vai concorrer a 1 hora de consultoria em saúde totalmente gratuita. Nós vamos fazer esse sorteio no final de janeiro. Então, para participar, o que você precisa fazer? Você manda um e-mail para clinica.hri@gmail.com e solicite um adesivo. Nós vamos mandar esse adesivo para você no seu endereço. E após receber esse adesivo no seu endereço, você vai colar ele na lataria ou no vidro traseiro do carro, tá? Tire uma foto com o celular. Você pode tirar dessa foto a placa do carro, se você não quiser divulgar a placa do carro, e publique essa foto no seu Facebook ou no seu Instagram. Essas duas redes têm que estar com a sua conta pública. Então, se você tiver uma conta privada, você tem que temporariamente torná-la pública para poder fazer essa publicação. E quando você publicar, você tem que colocar o @dralaindutra para me marcar e colocar a hashtag adesivo dralaindutra, tá? Quem cumprir todas as etapas acima corretamente estará concorrendo a 1 hora de consultoria inteiramente grátis. Então, essa live de hoje, ela está relacionada a outras lives que nós já falamos, tá? Então, você que não conhece o assunto, você não viu nas lives anteriores, acesse esse link alainuro.com/live jejum intermitente, que você vai ver a minha live que foi feita 1 ano atrás, que eu falo sobre os aspectos básicos do jejum intermitente, tá? E tem também uma live que relaciona o jejum intermitente aos exercícios físicos, se o jejum intermitente é compatível ou não com exercícios físicos. Para descobrir essa resposta, basta você entrar nesse link, alainuro.com/live jejum intermitente exercícios. Outra forma de você assistir essas lives é você acessar meu canal do YouTube, que tem todo esse material lá. Então, relacionado também à aula de hoje, tem uma aula sobre câncer de mama, prevenção do câncer de mama, que está nesse link alainuro.com/live ca-mama. Também está disponível no canal do YouTube. Sabemos que a nutrição é uma área extremamente controversa. Eu gosto de brincar com as pessoas que a nutrição parece time de futebol. Tem os palmeirenses contra os corintianos, ou tem os flamenguistas contra os vascaínos, Então as pessoas são apaixonadas sobre nutrição, elas costumam discutir ferozmente, os seus pontos de vista. Normalmente uma pessoa que segue uma linha muito estrita, como a dieta cetogênica, não quer ouvir
né, a opinião de outra pessoa que segue um outro tipo de dieta e vice-versa, né? Então, nós temos que lembrar que em termos de alimentação, os interesses comerciais sempre estão envolvidos, tá? Por quê? Porque a indústria do alimento é uma indústria muito poderosa, multibilionária e está presente em todos os cantos, né? Tanto na agricultura quanto no processamento de alimentos. Uma das maiores empresas do mundo é de processamento de alimentos. Supermercados também são empresas fortes. Restaurantes, estádios, shows, toda a indústria do entretenimento gira em torno da comida, né? Mesmo que você vá num restaurante, você vai para ter experiência gastronômica, você vai fazer um turismo, a parte da gastronomia é uma coisa bem importante, a publicidade também usa muito os recursos seus para promover a venda de alimentos, né? Programas de televisão hoje em dia que envolvem somente alimentação, né? E confecção de alimentos. Então, a gente tem que lembrar disso, que existem muitos interesses envolvidos e que a gente nunca deve ter uma visão muito limitada sobre esse assunto alimentação. Os padrões alimentares estão profundamente enraizados na nossa cultura. Então a gente tem muitos hábitos alimentares que estão relacionados aos nossos hábitos, né? Como uma civilização. Então toda vez que a gente tem uma celebração, uma comemoração, toda vez que nós temos alegria, nós queremos compartilhar alguma coisa com nossos entes queridos, com nossos amigos, né? Ou mesmo na indústria do entretenimento, todas elas estão intrinsecamente ligadas ao prazer de se alimentar. Então é muito difícil você dissociar o prazer em geral, né? Até mesmo quando você vai num motel, né? Você tem aquela questão da alimentação, que eles oferecem um alimento que você comer naquele período. Então todos os prazeres do ser humano, seja sexuais, ou seja fora dessa esfera, mas prazeres relacionados a entretenimento, estão relacionados à comida, né? E a fome está ligada à desgraça, né? As pessoas quando lembram de fome só lembram de problemas ruins, de desgraça, etc. E visão religiosa que algumas pessoas consideram como chatas, né? E mesmo você, quando você é na casa da sua avó, eu duvido que ela nunca deixaria você fazer um jejum intermitente, por exemplo. Sua avó gostaria que você comesse pelo menos 4 vezes por dia. Então, isso é uma coisa muito cultural na nossa sociedade, você comer muito e comer várias vezes, né? Isso é considerado dentro da nossa cultura como uma coisa saudável, apesar que a gente sabe hoje em dia que não tem nada de saudável, né? Então, durante a evolução da humanidade, né, desde 200 mil anos atrás, o que é comum, o que foi comum nesse período de tempo? Né? Muito mais comum do que ter fartura de alimentos é ter privação de alimentos, tá? Então, durante 99% do tempo de existência do ser humano na Terra, era muito mais comum haver privação alimentar do que fartura, tá? Então, períodos alternados de privação e realimentação à vontade era uma realidade naquela época, tá? É isso que é o jejum intermitente, é você ficar um período de tempo de 12, 16 horas ou 24 horas, e tem esquemas que são mais radicais, você fica 2, 3 dias sem comer, né, alternado com períodos normais de alimentação, tá? Então, essa visão entende que o esquema atual que nós estamos na sociedade, comer 3 refeições por dia mais, sem contar os lanches que você faz durante o dia, estaria errado de um ponto de vista evolucionário, já que 99% do tempo que a humanidade esteve na Terra, não existia tanto alimento disponível, não existia geladeira e supermercado à vontade para você pegar a sua comida, né? E nós, mamíferos, principalmente os primatas, estão muito bem adaptados a funcionar de uma maneira ótima, mesmo após vários dias de jejum. O estado de você estar satisfeito, né, com comida, uma satisfação alimentar, resulta em ganho de peso, resistência à insulina e doenças associadas. Então, se você come o tempo inteiro naquela visão hedonista, né, hedonismo significa você comer pelo prazer, né? Você vai estar sempre promovendo picos de açúcar no seu sangue, aumentos também da insulina e, por consequência, também resistência insulínica, tá? E esse problema da resistência insulínica, aumento da glicose no sangue, que vai glicar as proteínas no seu sangue, vai causar a ligação do açúcar a proteínas, a material genético e outras substâncias, vai gerar síndrome metabólica, que é o aumento do peso corporal, aumento da circunferência do abdômen, que vai levar às doenças, que é a pressão alta, diabetes, doença cardiovascular, o AVC, que é o derrame, né? Câncer e também a demência. Então, modificações no estilo de vida ajudam muito, mas requerem constante vigilância, tá? Então é muito importante você ter essa visão dos estilos de vida que nós falamos com muita frequência nas lives, né?
mas isso tem que ser uma coisa constante e tem que ser uma vigilância, porque é muito fácil você sair fora, né, do esquema correto, né? Eu já falei em lives anteriores que está correto, não tem problema de você enfiar o pé na jaca a cada 3 meses, por exemplo. Por exemplo, agora nós passamos pelo final do ano, né? Muita gente abusa da alimentação no final do ano. Tem o Natal, tem o Ano Novo, as pessoas viajam, as pessoas comem muito na casa de parentes, né? Existe muito excesso alimentar nessa época. Então, isso é quase inevitável para algumas pessoas. Então, não tem problema de você a cada 3 meses enfiar o pé na jaca, contanto que, na média da sua vida, você tem uma vigilância nas suas estilo de vida. O jejum intermitente hoje é visto como uma opção à restrição de calorias, que era a única visão que se fazia há poucos anos atrás, tá? E com algumas vantagens que nós vamos falar daqui a pouco. Então o jejum é uma das tradições mais antigas e difundidas de cura no mundo, né? Desde as civilizações da antiguidade já se sabia que o jejum estava associado à cura do organismo, à recuperação do organismo. Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental pelo menos, né, fazia recomendações de jejum associado ao vinagre de maçã. Os gregos chamavam o jejum de médico interno, né, eles reconheciam que quando você fazia jejum havia uma facilidade maior de você se curar de doenças, e as religiões praticam até hoje por razões espirituais. Nós sabemos que a glicose e a gordura são os principais combustíveis do nosso corpo, tá? Se você não tem açúcar suficiente no sangue, você vai usar gordura. Então o combustível preferencial vai ser sempre o açúcar, a glicose, e a gordura vai vir, né, como segunda opção se você não tiver açúcar disponível suficientemente, tá? Então existem períodos de pouca oferta de comida, que é uma coisa muito comum na história da humanidade, como eu já falei, 99% da história da humanidade era essa a regra. Só nos últimos 100 anos para cá que a gente conseguiu sair desse ciclo de fome alternado com abundância, né? Então só nos últimos 100 anos que o ser humano conseguiu sair desse ciclo. Nós hoje estamos hiperalimentados, né? Então tem diferenças fundamentais entre o estado alimentado e o estado de jejum, que nós vamos conversar logo adiante. As fases de jejum são as seguintes: a fase que você se alimenta, né, que você vai comer, logo depois que você come, você vai entrar numa fase pós-absorção, uma fase que vem depois da gliconeogênese, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Depois vem a fase de cetose, que é subdividida em 2 subfases, e depois vem a fase de conservação de energia. Essas são as fases do jejum, que não é extremamente prolongado, que a pessoa não chega a entrar em inanição completa. Então esse jejum aí é até 10 dias, essas 4 fases aí. Então a fase de alimentação, quando você come, o seu açúcar do sangue sobe, a sua insulina do sangue sobe também, vai aumentar a captação de açúcar nos tecidos, no músculo e no cérebro, né, através do receptor GLUT4, que é estimulado pela insulina. Se você tiver com a insulina ok, tiver com o receptor de insulina funcionando direito, você vai ter essa ação do receptor GLUT4, que vai pegar a glicose do sangue e vai jogar nos tecidos. Isso não acontece, por exemplo, para quem é diabético, que tem uma intolerância ou uma resistência aumentada à insulina, que vai ter uma disfunção do receptor de insulina, uma disfunção do GLUT4 e vai sobrar glicose no sangue, tá? Então a glicose ela é usada diretamente para produzir energia. A sobra do açúcar que tem no sangue, que não é utilizado pelos tecidos, é armazenado na forma de glicogênio no fígado. E o que sobra, né, quando tem a reserva de glicogênio do fígado e dos músculos totalmente repletadas, totalmente cheias, o excesso de açúcar vai ser transformado pelo fígado em gordura, tá? Em triglicerídeos, que vai ser armazenados, né, nos tecidos gordurosos, tá? Essa fase de alimentação tem um pico de glicose, né? Esse pico de glicose é que vai gerar inflamação crônica silenciosa persistente, que é origem da maior parte das doenças crônico-degenerativas, tá? Então, se você puder fazer esse teste de comprar um glicosímetro, um aparelho que mede a glicose do seu sangue, você fura o dedinho e mede a glicose na fita, né, que é ligado ao aparelho. Isso é um aparelho que todo diabético tem. Se você perceber que a sua glicose do sangue com 1 hora de alimentação está acima de 125 e com 2 horas de alimentação está acima de 100, você provavelmente está entrando no estado de pré-diabetes. Então tem que ficar muito alerta quanto a isso, tá? E o receptor GLUT4, como eu falei, que é ativado pela insulina, depende de magnésio, de cromo e também depende do T3, do hormônio tireoidiano. Então se você está com pouco hormônio tireoidiano, se você tem pouco magnésio, pouco cromo,
você pode desenvolver uma resistência à insulina, tá? Na fase pós-absortiva, que é de 6 a 24 horas após a última refeição, você começa a entrar naquela fase de jejum mais acentuado, que você vai ter a queda dos níveis de insulina, você vai ter a quebra da glicose para a energia e vai começar a faltar a glicose, você vai ter que começar a quebrar o glicogênio, que é o armazenamento que tem no fígado, nos músculos, e esse reserva de glicogênio vai durar até 24 horas. Então nessa fase de 6 a 24 horas você vai queimar as reservas de glicogênio do seu organismo, tá? Essa fase é que começa a ter os benefícios do jejum, depois de 6 a 24 horas de jejum. 12 horas de jejum, por exemplo, ou 14 horas de jejum já é um tempo interessante então para você ter os benefícios metabólicos de você ficar sem comer durante esse período. Então se você ficar mais de 24 horas sem comer, tá? Aí eu não estou incluindo líquido, se você beber líquido, tá? Que é interessante que você beba água de hora em hora, tá? Então não é que você vai ficar sem tomar água também não, você vai ficar só sem comer, tá? Então se você ficar acima de 24 horas, até 2 dias sem comer, você vai estar na gliconeogênese. O que é isso? Você formar a glicose a partir de aminoácidos, tá? Então o corpo começa a pegar os aminoácidos do sangue, os aminoácidos do músculo e começa a transformar em glicose. Existe aumento de uma substância favorável no seu organismo, que é o PGC1-alfa no fígado, e pessoas que não são diabéticas, o nível de açúcar do sangue vai cair, mas vai continuar em nível normal, ou seja, não vai ficar com hipoglicemia. Mas já o diabético, como ele tem uma disglicemia, né, ele vai ter uma alteração no metabolismo da glicose, ele pode desenvolver uma hipoglicemia se ele ficar esse tempo todo sem comer. 2 a 3 dias após sem comer, você vai desenvolver a cetose, né? A insulina vai baixar mais ainda, você vai começar a quebrar a gordura que está armazenada no seu corpo, que é chamada lipólise. Essa quebra de gordura vai gerar várias substâncias, que é os triglicérides, que vão virar piruvato, glicerol e lactato, tá? E você vai começar a formar também corpos cetônicos, que são substâncias que o cérebro vai usar para poder funcionar. E os demais ácidos graxos vão ser utilizados como fonte de energia no corpo pela beta-oxidação, tá? Então, ácido graxo para o corpo e corpo cetônico para o cérebro. Na segunda fase de cetose, que começa 4 dias depois do jejum, você vai ter que 75% da energia do cérebro vai ser exclusivamente de corpos cetônicos, né, de cetonas, que são a beta-hidroxibutirato e o acetoacetato. E esses níveis vão aumentar até 70 vezes no sangue em relação a uma pessoa que não está de jejum. Então essas são as fases principais do jejum. Tem a fase final, que é após 5 dias de jejum, né, que você vai ter uma conservação de proteínas, porque você vai aumentar o hormônio do crescimento, o GH, ele vai aumentar para poder conservar músculo, porque você começa a usar mais aminoácidos para poder produzir glicose, então chega uma hora que o corpo começa a preservar esse músculo, produzindo um aumento do GH, tá? Então, esses ácidos graxos e cetonas vão aumentar cada vez mais no sangue, e vai aumentar também um hormônio da suprarrenal, que é a norepinefrina ou noradrenalina, que vai manter a taxa metabólica desse corpo. Lógico que isso tem um limite, pessoal. Depois de, sei lá, 10 dias de jejum, o corpo não consegue mais conservar proteína e vai haver o quê? A pessoa começa a perder muita massa magra. Então, não recomendo ninguém fazer jejum que supere os 10 dias de duração, mesmo que seja um jejum religioso, tá? Agora estou falando de jejum contínuo, não estou falando, por exemplo, do jejum do Ramadã, que é o caso dos muçulmanos que fazem o jejum durante o dia e comem à noite. Isso aqui é outro tipo de jejum. Então aqui está mostrando os tipos de jejum intermitente que existem, também eu falei isso também na live anterior sobre esse assunto, né? Você tem o jejum que você alterna o dia de jejum com o dia de comida, né? Que você come um dia e fica de jejum o outro dia, que é difícil de manter esse jejum a longo prazo. Tem um jejum que você faz consome 25% da energia 2 dias por semana e os outros 5 dias você come à vontade. Esse é um tipo de jejum intermitente interessante, você ficar 2 dias de jejum em relação a outros 5 dias comendo normal, só que esse jejum não é totalmente zero, né? Você come 25% da energia ainda, né? Das calorias ainda. Tem um jejum também que é muito popular, que você ficar sem comer durante 13 a 16 horas por dia, né? É mais comum você fazer isso à noite. Você, por exemplo, termina essa última refeição às 6 horas da tarde ou 7 horas da noite e durante a noite você fica sem comer até o dia seguinte. Tem gente que estende esse jejum até o almoço, tá? Tem um jejum prolongado, você pode ficar de 3 ou mais dias de jejum e você pode tomar suco durante esse período, tá?
E tem o jejum religioso, que é o caso do Ramadã e também da Igreja Adventista, tá? Então nós sabemos que o ciclo circadiano, o que é o ciclo circadiano? É o ciclo, né, natural que nós temos no nosso organismo de alternância entre dia e noite, tá? Do relógio, o ciclo do relógio. Lembra do relógio quando você só lembrar de ciclo circadiano. Nesse ciclo, os hormônios são liberados ao longo do dia de acordo com o relógio biológico, tá? Então tem hormônios que são liberados durante o dia e outros hormônios são liberados durante a noite. Por exemplo, às 9 horas da manhã, nos homens é o período que a testosterona está mais alta, né? Também de manhã cedo é o período que o cortisol está mais alto. E o GH, né, o hormônio do crescimento, é liberado na madrugada. Então tem esse perfil circadiano. Então o horário da comida tem um impacto profundo na sinalização de hormônios e na performance metabólica. Então você comer à noite, você gera um estresse no seu organismo muito grande e gera um desequilíbrio, principalmente no cortisol, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Durante o dia, então, o corpo está preparado para o anabolismo, que é a construção de músculo, é a construção de células, e à noite ele está preparado para o catabolismo, que é o consumo da energia que foi armazenada durante o dia. Então não é interessante você quebrar esse ritmo biológico no nosso corpo. Quais são os efeitos de comer tarde da noite? Você comer depois das 10 horas da noite, você ir jantar num restaurante, comer muito, tá? Normalmente você aumenta os níveis inflamatórios, várias substâncias inflamatórias, como a proteína C reativa e interleucina 6, por exemplo. Você aumenta o risco da síndrome metabólica, de aumentar a sua circunferência abdominal, aumentar a gordura abdominal, né, visceral, e aumentar o diabetes, a pressão alta, também desequilibrar as gorduras do sangue. Você tem padrões alterados de produção do cortisol, distribuição do cortisol, que é o hormônio da suprarrenal, que nós falamos em várias lives anteriores. Você vai ter uma mudança na temperatura corporal também, uma diminuição da oxidação de carboidratos, vai ficar mais difícil o seu corpo processar carboidratos se você comer de noite, e você vai diminuir também o gasto energético em jejum, o seu corpo vai gastar menos energia durante o jejum. Então não é interessante você comer durante a noite, tá? Comer no horário normal, que seria durante o período que o sol está, está iluminando a Terra, né, reseta, ou seja, melhora o ritmo hormonal circadiano. Se você está com um ritmo hormonal ruim, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é parar de comer depois das 7 horas da noite, tá? Quando você faz jejum intermitente, então você tem uma melhor adaptação cardiovascular ao estresse, o seu coração responde melhor aos estímulos nocivos, você tem uma melhor variabilidade da frequência cardíaca, tem vários estudos mostrando, por exemplo, que a meditação melhora a variabilidade da frequência cardíaca, o mindfulness também faz isso, e para que serve essa melhora da variabilidade da frequência cardíaca? Normalmente a gente tem uma predominância do sistema simpático em relação ao parasimpático. Isso é ruim porque isso atrapalha o funcionamento do coração, isso aumenta também a pressão arterial e aumenta as doenças crônicas. Quando você tem um melhor equilíbrio entre o simpático em relação ao parasimpático e uma melhor variabilidade da frequência cardíaca, você previne uma série de doenças crônicas. Então, o jejum intermitente também causa uma melhor regulação do açúcar do sangue, uma melhor resistência dos neurônios a lesões, a traumas. O jejum intermitente melhora os níveis do hormônio do crescimento, o GH. Isso preserva a massa muscular e preserva a massa óssea. E também o jejum intermitente vai atuar na melhores níveis de uma substância do cérebro, que é o Brain Derived Neurotropic Factor, BNDF. E esse hormônio em bons níveis vai causar uma melhor regulação do apetite, uma melhor sinalização do cérebro, o cérebro vai funcionar melhor, com mais eficiência, vai ter um melhor controle então, autonômico do sistema gastrointestinal e também do cardiovascular. Então, seu intestino, o seu estômago e o seu coração vão trabalhar melhor. Melhora também o estresse oxidativo, que é aquelas lesões provocadas pelos restos do metabolismo do oxigênio. Melhora o cérebro, como eu já falei, e melhora também o processo de neurodegeneração, ele vai diminuir. O jejum intermitente também melhora a pressão arterial, tende a diminuir a pressão arterial, diminui o excesso de líquidos do corpo. Por exemplo, muitas mulheres reclamam de inchaço na perna, inchaço no abdômen, inchaço no braço, inchaço no rosto. Então, quem tem esse tipo de queixa vai ter uma melhora se tiver a prática do jejum intermitente. Tá? Melhora as respostas adaptativas, melhora a perda de peso com preservação da massa magra e protege contra o câncer. Porém, existem alguns riscos com o jejum intermitente, não é só alegria, tá?
Vou comentar quais são esses riscos. A fome de rebote, algumas pessoas que fazem jejum intermitente, por exemplo, podem ter uma fome grande, né, muito grande, e depois quando ela retoma a alimentação, ela come demais, tá? Existem efeitos no humor e nos hormônios de estresse que não são bem compreendidos ainda pela ciência, estão sendo estudados. Pode atrapalhar a capacidade de exercícios mais intensos, então se você fizer atividade física muito intensa, talvez não seja uma boa ideia fazer jejum intermitente. Pode afetar a fertilidade, então casais inférteis não façam jejum intermitente, tá? Pelo menos no período que vocês querem engravidar. E não resolve o problema se a pessoa come demais nos períodos em que ela não está de jejum. Então a pessoa pode fazer jejum intermitente, mas comer um boi quando ela sair do jejum. Então isso não vai adiantar. Então não é boa ideia você fazer esse estilo de jejum intermitente, tá? E o jejum intermitente tem que ser praticado a longo prazo. Existem dúvidas da adesão para longos períodos. Então tem muitos estudos aí questionando se as pessoas conseguem ficar muito tempo, tipo 2, 3 anos, fazendo jejum intermitente. Então, para essas pessoas que têm dificuldade de fazer o jejum intermitente ou de manter o jejum intermitente, surgiu uma alternativa, que é uma dieta imitadora de jejum, que é uma tradução do inglês para o Fast Mimicking Diet. Então, o que é o Fast Mimicking Diet ou dieta imitadora de jejum? É uma dieta desenvolvida por um médico americano, Walter Long, da Universidade do Sul da Califórnia, que você fica 5 dias por mês, ou seja, de cada 30 dias, você fica 5 dias comendo uma dieta especial com alimentos naturais, que vai ter entre 770 e 1.100 calorias, tá? Então tem estudos já mostrando que melhora a longevidade, esse tipo de alimentação, diminui a gordura corporal e melhora o sistema imunológico, tá? Foi feito um estudo com 100 pessoas e comprovou isso, que eu já vou falar daqui a pouco. Então essa dieta imitadora do jejum promove a baixa do açúcar do sangue, melhora a formação de neurônios no hipocampo, que é a região responsável pela memória, então melhora o funcionamento da memória, melhora o funcionamento cerebral como um todo, né, o raciocínio, baixa a proteína C reativa, que é uma proteína relacionada à inflamação crônica, que vai diminuir a inflamação do organismo, então, vai melhorar a produção de células-tronco no seu organismo e marcadores regenerativos, ou seja, você vai ter mais facilidade de ter regeneração de células e preserva também a sua massa óssea. Então, os benefícios dessa dieta imitadora de jejum são bem parecidos com o próprio jejum intermitente, tá? E é uma maneira mais fácil de você seguir sem passar tanta fome. O estudo que eu estava me referindo foram 100 pessoas estudadas em 2017, sendo que dessas 100 pessoas, 71 pessoas completaram os 3 ciclos do jejum intermitente, tá? Que são 3 meses, na verdade, são 5 dias por mês, né? Então foram 3 ciclos ou 3 meses, né? Nessas pessoas houve melhora do açúcar do sangue, houve melhoras no nível do fator de crescimento semelhante à insulina, que ele é um subfator aí do hormônio de crescimento, diminuiu a proteína C reativa, aumentou as células-tronco no organismo. Então promoveu uma perda de peso, uma melhora da gordura abdominal e também uma melhora da circunferência abdominal. Então houve um aumento de massa magra, uma melhora da pressão arterial e uma melhora do colesterol, tá? Outras coisas que foram observadas são a melhora do ciclo circadiano, aquele ciclo de sono, vigília, né? Você acordar e dormindo. A renovação de células também foi mais intensa. O sistema imune ficou mais regulado, houve uma melhor homeostase dele. E também a parte neuroendócrina, os hormônios relacionados ao cérebro, melhorou também. Very few people know when they're malnourished when you do caloric restriction. And who wants to lead their life every day being hungry, right? So that's why I would not do that. And just for your own information, I win. I've done the fasting mimicking diet 11 times because I totally believe in it. And also, I'm an N of 1. I reversed my Hashimoto's. Well, not 0. Went into the normal range having done this myself. That's my own personal story. Então, pessoal, uma das coisas que o jejum intermitente promove no organismo é a autofagia. Eu vou explicar para vocês o que é autofagia. Do grego é comer a si próprio, né? Então essa palavra significa isso, comer a si próprio. O que significa isso na real? A renovação dos constituintes dentro da célula. Então você tem uma célula que está, entre aspas, passando fome e ela precisa de nutrientes. Então o que ela faz? Ela destrói organelas dentro dela que estão velhos já, que precisam ser renovados, e faz uma reciclagem dessas organelas, dessas substâncias que estão dentro da célula, para formar novos organelas, tá? Então, dentro dessa reciclagem, formam-se
vacúolos, né, umas bolinhas que consomem estruturas internas dentro da célula e as recicla. Então esse processo ajuda a livrar a célula de organelas danificadas, de proteínas que não estão funcionando direito, né, que são proteínas disfuncionais, e também a se livrar de micro-organismos. Então esse é um processo fundamental que a célula tem também de se livrar de vírus e bactérias. A autofagia também evita que fragmentos inflamatórios que estão dentro da célula circulem na matriz extracelular, provocando danos às células adjacentes. Então, existem duas vias bioquímicas muito importantes no nosso corpo, que é a via da MPK e do mTOR, que regulam essa autofagia. Vou explicar mais detalhes logo adiante, tá? Então, a autofagia é importante na imunidade e também no controle da inflamação. Então, achei bonitinho esse cartoon aqui, que explica direitinho, em termos leigos, pena que estava em inglês, não tive tempo de traduzir, mostrando o que acontece numa célula que está passando fome, né? Aí a célula de cima fala o seguinte: estou passando fome. Então a célula de baixo pergunta: por que você não come então as suas proteínas velhas e organelas velhas, né? Então uma explicação simples aí do que é autofagia. É a célula aproveitar o que ela tem, organelas e proteínas velhas dela própria, para poder renovar a si própria, né? E essa é uma resposta a estresse celular e dano celular também. Aqui é uma foto mais técnica, mais científica, mostrando essas vias bioquímicas que eu falei, a mTOR, a MPK e o HIF, e mostrando que mitocôndrias velhas, proteínas que são disfuncionais, proteínas que não estão funcionando direito, que têm alteração na conformação tridimensional, outros componentes citoplasmáticos, por exemplo, lipídios, glicogênio e citoplasma, que estão velhos, são aglobados por um vacúolo que chama lisosomo, né? E esse lisosomo se junta ao autofagossomo, criando o autofagolisosomo, que vai destruir tudo que está lá dentro e pegar as constituições, que são aminoácidos, nucleosídeos, ácidos graxos e açúcares, e fazer a reciclagem desse material todo, que vai ser utilizado para o metabolismo, para a geração de energia e também para formar novas células. Então, como você tem a autofagia funcionando bem no seu corpo, vai prevenir célula morrer, né, a morte celular, vai prevenir câncer, vai melhorar o sistema imune, vai prevenir doenças do coração como a cardiomiopatia, que é uma doença que aumenta o tamanho do músculo cardíaco e fica inchado, previne o envelhecimento, doenças infecciosas, previne o fígado gorduroso e o diabetes tipo 2 e também doenças neurodegenerativas, tá? Como é que você faz para melhorar essa autofagia? Uma das maneiras de melhorar a autofagia, como eu já falei, é o jejum intermitente. Também tem os exercícios regulares. Se você fizer atividade física regular, você ajuda na autofagia. E também se você ingerir menos carboidratos, principalmente os carboidratos refinados e ultraprocessados. O que tem a ver o hormônio com o jejum? Tem tudo a ver. Existe uma sinergia, ou seja, uma interação entre os hormônios e o jejum intermitente. Então, quando você faz jejum intermitente, você melhora os seus níveis hormonais, tá? Por exemplo, quando você deixa de comer de noite, você não come depois das 7 horas da noite, você melhora todos os seus níveis hormonais, tá? Nós sabemos que o estradiol, que a gente conhece como hormônio feminino, mas que o homem também tem, e a testosterona, que a gente conhece como hormônio masculino, mas a mulher também tem, se eles estiverem em níveis adequados junto com o jejum intermitente, você vai ter uma melhor autofagia, aquele processo de autorregulação celular que eu acabei de falar. Então esses hormônios em bons níveis vão ajudar na manutenção do ciclo circadiano e os dois são necessários para a boa saúde. Também lembrando que o progesterona é muito importante na regulação do estradiol. Então, para quem quer saber mais sobre hormônios, eu já gravei várias lives sobre hormônios, basta checar lá no meu site ou no meu canal do YouTube. Então nós descobrimos recentemente que os estrogênios, que é o caso do estradiol, estriol, estrona, e os androgênios, que é o caso da testosterona, não são estritamente sexuais. Esses são hormônios que têm outras funções não sexuais, tá? Se descobriu que há 500 milhões de anos atrás, algumas espécies já tinham estradiol e que as funções de estradiol eram exclusivamente adaptativas e não sexuais. As funções sexuais do estradiol vieram depois. Então, existem receptores sexuais, ou de estradiol, de progesterona e de testosterona no corpo inteiro. E existe um órgão dentro do cérebro, o hipotálamo, né, que tem receptores de estradiol e tem também sensores de nutrientes. Então, esse órgão tão importante para a memória e também para a regulação dos nutrientes, ele depende do estradiol.
Será então que esses hormônios são realmente sexuais? Será que a gente deu o nome de hormônios sexuais, mas na realidade eles são muito mais abrangentes do que isso? Então existe uma visão evolutiva sobre a diferença entre sexos. Por que a mulher tem mais estradiol do que o homem, por exemplo? Tá? Com certeza o estradiol é muito importante na mulher para a distribuição de gordura corporal, no próprio sistema reprodutivo da mulher, para ter a ovulação, o estradiol é fundamental junto com a progesterona, mas uma explicação evolutiva seria que homens precisam de mais massa muscular, terem mais força física, pelo menos o homem antigo, o homem primitivo, que ele precisava de mais energia muscular para poder caçar, né? E essa energia era toda focada nisso e sobrava menos energia para ele poder ter um bom sistema imune, porque nós sabemos que as mulheres têm um sistema imunológico mais forte do que os homens. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Tá? O lado ruim é que as mulheres são mais vulneráveis à doença autoimune, né? Então as mulheres nessa fase evolutiva, nessa fase primitiva da humanidade, elas precisavam de mais energia para poder preservar o sistema imune e dessa maneira cuidar melhor da sua cria, né? Porque o grande objetivo, né, evolutivo das espécies é procriar, né, gerar descendentes. Então existe uma teoria do gene egoísta que diz que depois que o organismo se reproduz, a finalidade principal dele some, então ele não tem mais uma finalidade principal, depois que ele se procria. Por isso que existe essa tendência aos corpos, tanto humanos quanto de outras criaturas, de se degradar depois da procriação. Então os homens são mais vulneráveis a todo tipo de câncer, tá? Porque tem um sistema imune pior do que a mulher, e esses cânceres que nós estamos falando são os cânceres não relacionados ao aparelho reprodutor. Então se você for reparar, o homem tem mais câncer que a mulher. Quais são as vias bioquímicas que estão relacionadas à regulação da energia e estão relacionadas também à fagocitose, né, à autofagia que nós estamos falando anteriormente? O mTOR e a AMPK. Isso interessa menos às pessoas em comum, mas é muito importante que você, profissional de saúde que está assistindo esse vídeo, estude sobre o mTOR e sobre a AMPK, porque eles estão extremamente relacionados à longevidade e às doenças crônicas, tá? Então, falando em termos muito simples, o mTOR é um sinalizador que é ativado quando tem muita comida, né? Então, quando você tem muita comida, você ativa o mTOR, e o mTOR diz, vamos construir. E quando está faltando comida, tem pouca comida, o AMPK é ativado. Ele fala, vamos reciclar. Então, mTOR, construção, lembra desse símbolo da construção aí em cima? A AMPK é reciclagem, tá? Então, o mTOR, por exemplo, é uma via bioquímica muito importante para quem faz musculação com fins estéticos de ganhar massa muscular, de ficar musculoso, porque sem mTOR ninguém ganha massa muscular. Só que se você ativar demais o mTOR, você vai facilitar o envelhecimento crônico e doenças crônico-degenerativas. Já o AMPK é a via bioquímica relacionada à reciclagem, que se ativa, por exemplo, à noite quando você está dormindo e tem poucos nutrientes no seu organismo. A via mTOR, então, promove o crescimento de massa muscular, mas também em excesso provoca envelhecimento celular acelerado. Tá? Então aumenta o envelhecimento se você estimula demais essa via. E a gente sabe que algumas bactérias têm um sistema de inibir o mTOR, porque o mTOR algumas bactérias eles têm essa propriedade de aumentar os níveis de mTOR, porque o mTOR inibe a fagocitose das células, né? A autofagia. Então alguns micróbios tem essa capacidade de aumentar o mTOR, porque os micróbios não querem que você faça autofagia, ou seja, não querem que você consiga destruir esse micro-organismo, porque um dos mecanismos de destruição das células que te invadem, né, os micro-organismos, é a autofagia. Já o AMPK, ele promove essa autofagia, que é tão importante para a renovação das nossas células, então ele é promotor da renovação celular. Tá? Então, a AMPK depende dos níveis de sirtuína. A sirtuína é uma proteína que funciona como se fosse um sensor de nutrientes. Tá? Se você está com pouco nutriente, você ativa a sirtuína que vai ativar o AMPK. Então a AMPK tem um papel crucial na indução da manutenção e indução da tolerância dos linfócitos T do tipo CD4. Então esse é um linfócito muito importante na regulação do sistema imune. Então precisa ter um AMPK atuante para que o sistema imune funcione direito. Tá? Então, o sistema imune precisa da autofagia, né, que é estimulado pelo AMPK, para poder funcionar direito o sistema imune. Isso aqui é uma figura um pouco complicada, eu não vou entrar em detalhes. Para quem era da área de saúde, quem é da área de médico, nutricionista ou da área de física, né, que trabalha com atividade física,
é importante que você estude essas vias bioquímicas que estão na tela aí, principalmente o P53, quando ele é disfuncional, né? Quando tem uma mutação do P53, isso promove uma maior chance de câncer, né? É um dos principais fatores relacionados a câncer, o P53. Então estude o P53, o AMPK, né, principalmente, o sistema RAF e também o sistema do mTOR, que é estimulado pelo AKT. Tá? Então essas são as principais vias aí dessa figura. Nós sabemos que o sistema imune do nosso intestino tem mais de 50% do sistema imune concentrado dentro do intestino. Tem até um sistema imune específico no intestino que chama GALT, que é o Gut Associated Lymphoid Tissue, tecido linfóide associado ao intestino. Nesse sistema digestório nosso, tem placas de Peyer, que são placas imunológicas, que têm receptores e também produzem estrogênio. Então, o estrogênio é muito importante no sistema imune do nosso intestino. Então, o estradiol, que é um tipo de estrogênio, é importante para combater infecções e, quando você vai envelhecendo, você vai diminuindo os seus níveis de estradiol. E as células T, né, são células de defesa, dependem do estrogênio para funcionar direito. Os disruptores endócrinos, nós já estamos falando desse assunto em outras lives. Eu tenho uma live falando sobre poluentes ambientais, que vão saber mais sobre disruptores endócrinos, falando rapidamente do que é. São substâncias fora do organismo, são substâncias tóxicas, derivados da indústria principalmente do plástico e também metais pesados, que atrapalham vários hormônios do nosso corpo, e descobriu também que eles atrapalham a autofagia, que é esse processo de renovação celular. Tá? Então, quando você tem níveis muito altos de disruptores endócrinos no seu corpo, você vai ter um envelhecimento prematuro e vai ter também infecções crônicas, principalmente pelo HPV, pelo herpes e pela doença de Lyme, que é uma bactéria chamada Borrelia. E também o sistema imune também depende muito do estrogênio, tá? E o estrogênio atua tanto na prevenção do exagero da autofagia, como da autofagia em si. Então o próprio estrogênio ele tem essas duas funções, tem uma função moduladora. Ele tanto promove a autofagia, quanto evita o excesso de autofagia. A testosterona também é importante nesse processo, porque ela vai otimizar o balanço de proteínas, que vai modular também essa relação, esse equilíbrio entre o mTOR, como eu já falei, que promove crescimento, construção, e o MPK, que promove renovação. Então, concluindo essa live, o jejum intermitente é uma solução muito importante, muito interessante para você promover, melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a sua longevidade. E os melhores regimes, na minha modesta opinião, é o regime 5x2, que você fica 2 dias de jejum e 5 dias comendo normal. E também o jejum noturno, aquele jejum que você não come depois das 7 horas da noite, que você pode ficar de jejum até de manhã cedo ou até o almoço. Para quem não consegue ficar de jejum, existe essa dieta chamada dieta imitadora de jejum, ou Fast Mimicking Diet, né, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, pelo Dr. Walter Longo, e ela substitui bem o jejum intermitente daquelas pessoas que não toleram ficar sem comer. Tá? E inclusive, eu vou estar disponibilizando na minha clínica em breve essa dieta imitadora do jejum, tá? Com finalidades de melhora dos hormônios e também na melhora dos parâmetros bioquímicos do organismo. Não comer à noite promove um equilíbrio hormonal e uma reposição hormonal responsável, feito com doses corretas e baixas, tá, pessoal? Para quem não sabe nada sobre esse assunto, assistam minhas lives anteriores sobre modulação hormonal. Eu tenho 4 lives anteriores sobre esse assunto, que eu explico nas últimas 2 lives sobre o fato de que a maioria dos médicos usam doses exageradas de hormônios, tá? Ou não estão usando os hormônios corretos, tá? Então nós temos sempre que usar hormônios bioidênticos, tá? Ou isomoleculares, isso explico em lives anteriores, e tem que ser feito de uma maneira responsável, doses baixas, né? E quando você faz de uma maneira correta, você vai ajudar o jejum intermitente a ser mais eficaz. Então, esse é o final da live.